Olá, vamos para a nossa conversa aqui na varanda. E hoje o tema é uma sugestão de um amigo meu. A gente estava conversando aqui por mensagem no Instagram. Aliás, eu aceito sugestões de tema, tá, gente? Podem mandar, perguntar. Eu não abro caixinha, mas porque a gente não tem que ter essas coisas, né? Dessas cerimônias. É só me mandar uma pergunta, alguma coisa que você quer ouvir. Que eu fale aqui, eu falo, tá bom? Então, hoje o tema, ele é um tema mais delicado. A gente vai falar um pouquinho sobre quando a vida acaba, né? Eu não sei nem se eu posso falar aqui a palavra morte, não sei se o Instagram aqui vai derrubar aqui as minhas visualizações, porque é um tema muito tabu, né? Mas é a única certeza que a gente tem na vida e com certeza se a gente conversasse um pouco mais sobre isso, se a gente falasse, talvez reduzisse tanto a dor, né, da partida, da perda. E aí eu tava pensando, né, gente, como é que eu vou falar desse tema, né, por onde que eu entro, e aí a Madonna, na semana passada, a Madonna é um ícone da minha geração, durante muito tempo foi um exemplo pra mim, um exemplo de libertação feminina. Ela tá passando pelo envelhecimento, pelo processo de envelhecimento, uma grande diva, a rainha do pop, envelhecendo, ela estava meio que lutando contra isso, né, trazendo ali um manifesto sobre como é cruel o envelhecer feminino. E aí ela ficou doente, foi internada e ela percebeu que de repente tudo poderia acabar. Ela estava numa vibe de não, eu não vou envelhecer, eu vou continuar fazendo minhas coisas. E aí a vida veio e falou assim: não, querida, não é assim que as coisas acontecem. E aí ela decidiu escrever um testamento, né? O que ela quer no pós-vida dela. Então é disso que eu queria falar. Claro, esse assunto tem muitas nuances, é só eu queria trazer um recorte, né? Que quando a pessoa que tá indo embora, ela te deixa algumas instruções do que fazer com as coisas. Não tô falando as coisas materiais, mas eu tô falando aquelas em que a pessoa tinha um apreço, tinha mais valor para ela. Então, a coleção de camiseta de time, os sapatos, os relógios, coisas que não têm valor no mercado, mas que para a pessoa aquilo era muito importante e representava ela. Para quem fica, é uma dor muito grande você ter que decidir o que você vai fazer com essas coisas. É mais um elemento de angústia. É mais um elemento de você sentir culpa, porque quando a pessoa vai embora, a gente que fica é tomado por uma enxurrada de sentimentos que a gente nem imaginava que poderia sentir. Parece que quando uma pessoa muito querida vai embora, na nossa cabeça, né, parece que abre um monte de gaveta, assim, a gaveta de arquivo pula e sai um monte de conteúdo que você achava que estava tudo bem. E um dos piores que eu achei, aí eu tô trazendo a minha vivência quando eu perdi meu pai, foi ter que dar um destino para as coisas dele, as coisas queridas dele. Porque você fica se sentindo um monstro. Nossa, você tá doando, jogando fora, enfim, aquilo que a pessoa levou anos coletando, construindo, tratando, cuidando. Então, muitas pessoas, e não são poucas, tá? Ficam presas, às vezes ficam presas, não conseguem mexer no quarto da pessoa, não conseguem sair da casa, não conseguem viver a vida porque fica preso, se apega ao material. O meu ponto de reflexão, trazendo aqui, né, é que a gente precisa falar disso com as pessoas que a gente ama, enfim, o que a gente quer que seja feito com as nossas coisas, com o nosso corpo, com esses detalhes que quando chega na hora é tão dramático e você ainda tem que pensar nisso. E agora, o que eu vou fazer com isso aqui que ficou, né? Então, falem, o meu ponto de reflexão falem para as pessoas enquanto a gente está bem, enquanto a gente está com saúde. Gente, minha coleção de tabuleiro de xadrez vai para não sei quem, meus LPs vão para não sei quem, meus bonequinhos action figure vai para não sei quem, meio que em tom de brincadeira, mas fale sobre isso, pense sobre isso, enquanto tá tudo certo. Porque quando tá ali, realmente, no finalmente, aí é muito duro fazer essa reflexão. Não quer falar? Deixa escrito, gente. Ajuda muito quem fica. Claro, tem uma evidente função você pensar na sua finitude, você pensar como é que vai ser,
porque isso também traz essa reflexão tão importante, gente. A gente tá tão longe da morte, só que ela tá tão perto, né? É o que eu falei, ela é a única certeza que a gente tem. A gente vive como se fosse viver eternamente. Ah, esse assunto eu não quero falar, isso aí dá azar, sei lá, né? E aí, quando acontece, é muito doloroso, muito terrível para quem fica. E também para quem, né, às vezes tem um processo longo de ir embora. Por que não se refletiu sobre isso? Por que não se fala? Porque é um tabu, porque é um negócio que não pode falar nem o nome, né? Então eu trago aqui essa minha reflexão pessoal, como foi difícil para mim, meu pai não deixou escrito, não falamos sobre isso, mas espero que te ajude a pensar sobre isso.